Agradecer ao Laboratório de Estudo de Violência, somente ao César Barreira pelo convite, né? E fico feliz de estar aqui com os amigos, com o professor Eduardo Machado. Bem, eu não sou propriamente, né, um especialista, né, na questão do extermínio, né, da questão dos conflitos e tal, mas eu tenho desenvolvido alguns trabalhos, né, e alguns estudos mais específicos na área do chamado, que é denominado, né, pela polícia, como polígono da maconha, né, uma área que fica, uma grande área que há controvérsia do tamanho dela, cerca de 36, 25 municípios, né, mas aonde é uma área bastante violenta. Acho que o deputado estava colocando aqui há pouco, sobre as drogas, é uma região bastante violenta, principalmente por causa de que a questão do plantio nessa região, né, desencadeou uma série de outros elementos, né, mas que também acabou se colando com alguns elementos ligados às relações sociais que já eram antigos, como rixas de família, né, extermínio de determinados grupos, né, não desejáveis, e essa essa rixa acabou indo também para a questão do plantio de maconha nessa região, que pelo menos no seu início era muito dominado por grupos, né, poderosos locais, e que estavam muito compostos também por famílias que já tinham uma certa rixa, já tinham uma certa lios, né, ali ligados naquela região. Bem, é interessante observar então que eu também desenvolvi, e eu quero também chamar a atenção para isso, para ilustrar um pouco aqui a questão da violência nessa região, né? Dois estudos sobre homicídios, né, nos municípios da Bahia e de Pernambuco. Esses 36 municípios que compõem aquilo que, né, se costumou chamar de polígono da maconha, né, pegam 4 estados. Né? As repressões nos últimos anos da polícia levou também a que o estado do Ceará, que até então não estava, né, ali na região com Pernambuco, né, também passou a ter um plantio, né, de maconha, ou como eu prefiro chamar, de cannabis, né? É importante a gente fazer isso, a diferença da planta para os produtos, porque, né, da cannabis a gente tira, por exemplo, o haxixe e a maconha. No Brasil, né, a gente não tem muito uma cultura no uso do haxixe, mas a maconha sim. Então é importante a gente tentar diferenciar a planta, né, dos seus produtos, né? E no caso específico, né, de alguns países que a gente também tem feito, né, um estudo comparativo, ou dialogado com os colegas, principalmente que faz o trabalho no Marrocos, né, lá o haxixe é o principal produto, né, derivado da cannabis, né? Mas voltando aqui em Pernambuco, né, Pernambuco tem, eu acho que o próprio deputado, né, depois, né, mais outros estudiosos dessa questão dos homicídios no Brasil, tem um histórico, né, de homicídios, né, que é muito longo, né. Em 2007, por exemplo, né, 1/3 das pessoas que morreram no Brasil morreram em Pernambuco. Né, quer dizer, o estado com 8 milhões de habitantes, mas que concentra 1/3 dos homicídios no Brasil. Né. Se a gente pega, por exemplo, e também é interessante a fala do deputado, né, desde 2004 o Brasil tem uma queda, uma tendência à queda das taxas de homicídio, né, que eu não chamo de uma queda, porque ela fica de 24, 25, né, mas a gente tem, a partir de 2004, pelo menos uma estabilização, né, das taxas de homicídio e com tendência à queda. O Nordeste não. O Nordeste segura um pouco, isso é importante compreender, o Nordeste segura um pouco essa queda maior da queda da taxa de homicídio no Brasil, porque o Nordeste tem uma contra-tendência de modo geral. Se a gente pega a taxa do Nordeste, a gente vê que ela aumenta e ultrapassa a média do Brasil. Até 2004 a gente tem uma taxa baixa, né, bem abaixo, quer dizer, em 96 tem uma taxa bem baixa, e a partir de 96 a gente tem um aumento significativo da taxa de homicídio no Nordeste, de modo geral, né, e especificamente Pernambuco, né, puxa bastante essa alta. Por quê? Nós temos já, a partir de 2004, também um aumento maior ainda do que existia. Se a gente pega, de modo geral, as taxas de homicídios, né, Brasil, Nordeste, Pernambuco e 96,
a gente vê que há uma diferença de 13 pontos, né? Ou seja, a taxa de homicídio tem uma diferença de 13 pontos. E se a gente chega em 2007, essa diferença passou para 28 em relação ao Brasil, que tem uma taxa de 25 por 100 mil, e Pernambuco tem uma taxa de 53. Né? Bahia também, né, a gente observa que há um crescimento muito grande, né, pelo menos, mas não chega, porque a Bahia sempre teve uma taxa muito mais baixa que a de Pernambuco. Pernambuco chegou em alguns momentos o triplo da taxa de homicídio na Bahia. Mas o Eduardo pode, inclusive, né, que mora no Salvador, pode perceber que realmente há um aumento significativo, né, de 97 a 2007 em algumas regiões da Bahia, principalmente a região metropolitana de Salvador, a Universidade de Salvador, Simões Filho, Lauro de Freitas, na região de Ilhéus e Itabuna, né, que é uma região também bastante aumentou, Itabuna chega a ser a segunda cidade, né, e em Porto Seguro, que é o litoral, e ao norte do estado, Bahia, Paulo Afonso e Juazeiro, que é próximo ali do chamado Polígono da Maconha. Bom, eu falei esses dados só para ilustrar um pouco, para chamar a atenção justamente dessa tendência, né, que o Nordeste tem tido nos últimos, pelo menos 4, 5 anos, né, de um aumento muito maior que a média do Brasil, e tem que eu chamo de segurar um pouco a diminuição da taxa de homicídios. Né. Bom, em Pernambuco, né, até 2004, né, as cidades que lideravam, né, as taxas de homicídios estavam ali no Polígono da Maconha. Né. Floresta, Belém de São Francisco, Orocó, né, Cabrobó. Né. Se a gente pega, por exemplo, as taxas de homicídios de até 2003, 2004, a gente vê que essas cidades diminuíram, tinham no ranking, do ranking das principais cidades que tem taxa de homicídio alta em Pernambuco, essas cidades lideravam, chegando a 150 por 100 mil, que é uma taxa muito, muito grande, já que o Brasil, nesse período, está em torno de 30 a 28 por 100 mil. Bom, essas cidades, né, Cabrobó e Floresta, elas estão justamente ali no que eu chamo do epicentro, né, do chamado Polígono da Maconha. Né? Mas o que é interessante a gente observar é que a partir de 2004, essas cidades, né, diminuem sensivelmente. Em 2004 e 2007, né, a gente pode dizer que é uma tendência, já com um período muito curto, mas elas já não aparecem mais, embora tenha aumentado muito, né, os homicídios em Pernambuco. Essas cidades continuam com uma taxa muito alta, mas não lideram. Né? Não lideram, primeiro, né, porque outras cidades passaram a ter, né, taxas muito maiores e elas também diminuíram as suas taxas. Bom, é um fenômeno bastante curioso, né, porque apesar do plantio de maconha nos últimos anos também ter, né, segundo algumas, a gente não tem, na verdade, uma estimativa do plantio, porque a gente só tem a estimativa da erradicação, né, quando a gente tem erradicação. Quando temos erradicação, aí sim podemos fazer um cálculo maior de quanto foi erradicado, mas a gente trabalha muito em cima dos dados da repressão. Na verdade, as campanhas de erradicação, né, nessa região começam mais efetivamente no final dos anos 80, né, onde há uma coincidência também do aumento do plantio da cannabis nessa região. O que acontece? Essa região toda, né, a presença da cannabis já era descrita no século XVIII. Né? Teve um navegador, Richard Burton, que navegou pelo Rio São Francisco, e já descrevia a presença de cannabis nessa região. Era uma região muito, né, às margens do Rio São Francisco, né, pela abundância de água, você já tinha ali. Richard Burton fica muito interessado, né, na questão do plantio, né, da cannabis, porque nessa época o cânhamo era muito utilizado para a confecção de tecidos, né, era muito utilizado para a indústria têxtil. Mas a gente pode dizer que o aumento, e década de 30 também, a gente tem já o Jorge Vargas, pernambucano, e outros autores que vão fazer uma série de relatos sobre a presença, né, da cannabis nessa região. Só que, assim como no Rio, como os estudos, por exemplo, do Michel mostra, outros estudos, né, sobre a questão do tráfico no Rio, quem fazia mais a venda, né, e o plantio eram as mulheres. Né? Então, era uma atividade bastante, né, pequena, né? Mas havia já nessa época um comércio que vinha, né,
dessa região, que inclui também Sergipe, até Recife, principalmente, né? Bom, nessa época, e um pouco mais depois, né, quando o Dom de Pearson faz o trabalho dele sobre o Dom do Vale de São Francisco, ele também já cita que existia, na verdade, né, um comércio muito, muito interessante que vinha dessa região para Recife, mas ele não tinha muita repressão policial. Bom, embora em 1938 nós já temos a lei em que o plantio de cannabis e outras plantas já eram proibidos no Brasil. Bom, em 1938, né, começa a proibição, mas nós só temos, na verdade, uma política mais elaborada de erradicação no Brasil a partir da década de 80. Ações mais sistemáticas e vão principalmente para essa área. Lógico, na década de 60, 70 já tinham, mas quando existiam, na verdade, plantio. Não temos uma ação sistemática, né, das polícias federais e militares dessas regiões, né, para a erradicação de plantio. A erradicação se dá principalmente no final dos anos 80 e dos anos 90, com uma série de outras ações, né, que foi levada à frente pela Polícia Militar. A gente observa então, né, se a gente compara um pouco, né, dessa relação, até 1980, Floresta e Taboão não lideram também as taxas de homicídios, né? E há uma coincidência, né, muito interessante do aumento da taxa de homicídios com o aumento da repressão, né? Se a gente observa mais ou menos quando começam as operações sistemáticas de erradicação de plantio e também a questão de como o plantio aumenta e como há uma repressão e as taxas de homicídios também, então a gente observa que há uma coincidência, pelo menos, não pode dizer que é uma relação direta, né? Mas há uma coincidência justamente dessa relação do aumento dos homicídios nessa região com a repressão. E não necessariamente que a polícia em serviço, né, tenha, durante as operações, feito muitas mortes, né? A gente não tem registro, na época das operações mesmo de erradicação, um aumento muito significativo das mortes. Mas, né, grupos podemos dizer, de milícias, não milícias, que é especificamente, mas grupos de extermínio começam a atuar nessa região, principalmente atacando os pequenos delinquentes ligados, né, ao plantio, principalmente de roubo, de guarda de alguns plantios, né? Mas também porque com a repressão a gente tem um desvio, né, de algumas pessoas que estavam né, na guarda dessas atividades para outras atividades. É nesse momento principalmente que aumenta o roubo de cargas, ônibus e carros em áreas que uma PR ou uma BR, né, ou nas PRs, na BR, ou seja, nas estradas estaduais e federais dessa região, que alguns chamam até de transmaconheira, né, porque é justamente onde se escoa o produto, né? É interessante observar que essa região, na verdade, ela só abastece 40% da cannabis do mercado consumidor brasileiro de maconha. 60%, na verdade, da cannabis, né, da maconha que é consumida no Brasil e que abastece principalmente os grandes mercados como Rio, São Paulo, né, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, né, vem do Paraguai, né? Essa cannabis que é produzida aqui, ela fica principalmente nas capitais nordestinas, como, né, aqui Fortaleza, né, não só a capital, mas o estado mais geral, das grandes cidades, como Fortaleza, Pernambuco, Recife e Salvador. Salvador também, pela proximidade com... Por quê? Há uma dificuldade de se escoar um pouco, eles acham melhor se escoar, e há também o quê? Uma divisão, né, uma divisão territorial da maconha do Paraguai e na verdade, para os grandes centros brasileiros. É considerada uma maconha de melhor qualidade, né? Mas não necessariamente no sentido, né, porque tem mais THC, né? Mas a maconha ou a cannabis aqui do Nordeste, né, ela é considerada mais ecologicamente correta, porque você não se utiliza defensivos químicos, agrotóxicos.
Isso é interessante porque uma das pessoas que eu entrevistei ao longo desse tempo, ela fala que, segundo a declaração dela, né, um dos motivos que levam ela a plantar a maconha como alternativa é porque ela não utilizava tanto defensivo químico quanto as plantações de tomate, né, de pimentão, que são daquela área. Então ela falou que por questão de saúde pública ele acabou plantando cannabis, que era mais ecologicamente correto. Né? Agora é muito interessante que a cannabis então aparece nessa região como economia de compensação. Né? Nós temos nessa região uma coisa muito interessante, porque diferentemente de alguns países africanos como Marrocos, né, onde tem um plantio muito alto, né, e também Costa do Marfim, Zâmbia e outros países, nós temos, na verdade, aqui no Brasil, nesses países africanos, de um modo geral, o plantio de cannabis ele serve como economia, ela é uma economia de compensação, ou seja, né, ela compensa a perda com outros plantios. Né? A gente sabe que em alguns países africanos, né, o solo foi muito explorado, né, por causa de uma economia de exportação para os países europeus e outros países, então cansou o solo e a cannabis acaba se tornando uma alternativa. Né? Ela é uma alternativa muito interessante, por quê? Porque ela permite não só, né, compensar perdas econômicas, como também financiar os cultivos lícitos. Né? No Brasil é diferente, né? Quer dizer, muitos agricultores familiares estão envolvidos no plantio de cannabis, principalmente não para financiar os produtos lícitos, mas principalmente porque a capacidade de armazenamento e de venda da produção é melhor. Né? Por quê? Eu estava conversando com uma pessoa que a história dela é muito interessante, porque ela é uma liderança, uma liderança sindical. Né? E ela foi formada, né, pela Igreja Católica, né, todo o movimento de formação que a Igreja sempre fez com os sindicatos e tal. E ela foi formada lá, né? Então ela tinha uma consciência muito grande. E a partir de um certo momento, a partir de ouvir falar aquilo, não, olha, o plantio de cannabis aqui na região, né? Não é complicado, né? Mas por outro lado, são trabalhadores rurais e tal. Então ela ouviu esse discurso e falou assim. Ela foi procurar saber como é que o pessoal plantava. E ela viu. Né? E ela tinha muitos problemas com a plantação de pimentão e de cebola. Né? Então ela resolveu também, falou assim, viu que aquelas pessoas que durante muitos anos achavam que eram bandidos perigosos, eram pequenos agricultores como ela. E ela durante um tempo se organizou com alguns colegas e passaram, né, porque o plantio de cannabis se dá principalmente, né, em alguns lugares na região da Caatinga, porque é a região de preservação, e você não tem a questão do terreno, né, porque se for pego em uma grama de terra pode ser desapropriado para fim de reforma agrária. Então o que acontece? Essa pessoa acabou juntando alguns colegas, pegando uma área lá e plantou, e durante muito tempo ela viveu disso. Falou, não, depois eu saí porque o negócio é perigoso. Né? Mas durante muito tempo ela viveu disso. Né? E aí mostra um pouco da relação do agricultor com o plantio, né? Que pode ser alguns momentos esporádicos, outros momentos não. Né? Mas que leva principalmente ao quê? A fazer com que... E ela falava, olha, o plantio para mim era importante da cannabis porque eu podia armazenar. Né? Você bota açúcar e enterra, você pode ficar 6 meses com aquela coisa enterrada. E espera o melhor momento para entregar ao boiadeiro, que é o cara, né, é o intermediário que vai levar até, né, o comprador final. E ela fala, olha, eu durante muito tempo sobrevivi disso, não quero mais porque o negócio é perigoso, às vezes você tem algumas relações que se dão, pessoas que são esquisitas, perigosas, mas para mim é fundamental, né, ter vivido isso porque me possibilitou muito tempo sustentar, melhorar, comprei carro, né, quando tinha um carrinho para depois, hoje eu utilizo esse carro, inclusive na minha plantação legal de pimentão, mas durante muito tempo eu pude sobreviver do plantio. Bom, a grande questão, né, o caso dela é um caso muito específico de alguns trabalhadores que não entram naquilo que eu chamo do agronegócio do plantio também, né? Porque em alguns momentos o plantio ele atua, né, pela sua organização como agronegócio. Por quê? Porque ele acaba, né, deixando de forma subalterna, né, uma série de trabalhadores rurais que durante muito tempo viveram, né, do seu plantio na agricultura familiar. Bom,
porque meu tempo está aqui acabando. Para finalizar, eu só queria chamar a atenção disso, né? No Brasil, né, a cannabis, o plantio de cannabis tem, nessa região, né, ele se torna muito violento, não só pelo plantio em si, mas pelos grupos que dominaram, principalmente a distribuição, né, da cannabis. A gente vê outros países que você tem um plantio de cannabis e não tem essa violência, né? Em Rif é muito interessante, tem um estudo dos sociólogos espanhóis que mostram que em Rif, no Marrocos, né, de modo geral, os trabalhadores, para melhorar o seu IDH, ou seja, né, o desenvolvimento humano, né, usaram a plantação de cannabis, que é fundamental. Eles não querem, por exemplo, uma melhoria do seu índice de desenvolvimento urbano. Por quê? Porque isso significa melhores locais de deslocamento, né, de veículos, e isso facilitaria a repressão. Rif é principalmente uma área que fica, né, nas regiões montanhosas, né, lá do Marrocos. Bom, isso eu quero dizer que no Brasil ela toma essa especificidade, né, por causa principalmente dessas relações que se dão, né, entre os conflitos que já existiam, e elas acabaram migrando para a questão do plantio. Isso foi muito explosivo para a região. Agora, e para concluir mesmo, essa diminuição em 2004, eu levo a crer que é uma readaptação dos grupos, né, que plantavam em relação à repressão do Estado, e também a forma de que eles passam a não, em alguns momentos, entre eles não ficarem em conflito, né, mas preferiram fazer um rearranjo para poderem sobreviver nas minerações. Bom, obrigado.